galera, mais uma semana aqui, professora Marcela, professora de História, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais, aprofundar mais nesse tema sobre a Grécia, a cultura e a sociedade, tá bom? Todos esses aspectos juntos e misturados aí. Em primeiro lugar, como é que a gente está nos estudos, pessoal? É muito importante que a gente preste atenção nisso, se eu estou conseguindo me concentrar, se essas aulas estão rendendo, né? Como é que está aí esse processo de leitura do material, tudo isso que a gente vem conversando, porque isso é extremamente importante para vocês, tá bom? Segundo aspecto ali, se vocês já estão com os livros de vocês e o caderno também em mãos, porque a gente vem trabalhando aí com desenho, a gente vem trabalhando com anotações, coisas que vocês podem querer anotar dos vídeos. Então, é importante que vocês peguem o caderno de vocês, assim como todo o material que vocês têm, tá bom? Antes da gente seguir, vou lembrar a leitura, não só a leitura do livro didático lá, do material impresso de vocês, do livro digital também, que pode contribuir e ajudar para os estudos, mas também do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Por que eu estou falando isso? Porque o ambiente virtual de aprendizagem sempre vai trazer informações e elementos importantes, sobretudo aquela parte das trilhas, tá? Que vai ajudar no processo de sondagem, de revisão do conteúdo, para eu poder aprofundar, saber mais, tá? Os objetos educacionais digitais. Então, não esquecer também, pessoal, que vocês têm a oportunidade de trabalhar com as tecnologias de RA, realidade aumentada, tá? Inclusive, nessa unidade que a gente está trabalhando hoje, no capítulo 5, a gente tem disponível para vocês no livro de vocês uma parte do que vai trabalhar sobre arquitetura e cultura, tá bom? Dentro dessa discussão. Então, vamos lá, seguindo adiante. Trouxe para a gente pensar, a gente já trabalhou em outras aulas sobre o teatro, a gente já trabalhou um pouquinho também sobre as Olimpíadas, falamos sobre esses aspectos, e hoje a gente vai trazer, então, para a nossa discussão, a filosofia, a importância da ciência, a importância da arte, pensando tudo isso de uma maneira interligada, ok? Então, em primeiro lugar, ali é importante a gente saber que os gregos, eles buscavam, então, criar explicações para o mundo, nós já mencionamos isso, a importância da mitologia nessa sociedade, nessa civilização, como uma forma de explicar, né, os acontecimentos do mundo, de acordo, claro, com a personalidade e também com a ação dos deuses e outras figuras míticas, como heróis, semideuses, titãs, etc. Mas o que significa filosofia? A nossa aula de hoje é de história ou é de filosofia? É de história ou é de matemática? É de história ou é de arte? Tudo isso junto aqui e misturado, né? Como vocês podem ler ali, a filosofia, qual o significado? A filosofia significa o amor à sabedoria, né? Então, a filosofia ela surgiu como uma tentativa de busca de resposta para as questões da vida humana. Vamos pensar hoje, né? Quando a gente se questiona o que eu estou vivendo, né? Por que eu estou em casa, isolada em casa, o que está acontecendo no mundo, como é que vai ser no futuro, a gente traz uma série de perguntas, de questionamentos para a nossa existência, para o nosso viver. Então, o papel da filosofia é justamente nos ajudar nesse processo reflexivo, né? A partir dos acontecimentos do nosso cotidiano. O pensamento filosófico, ele então busca explicar a realidade por meio da razão. Em Atenas, nesse contexto que a gente está trabalhando, viveram importantes pensadores, como, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, que vocês com certeza já ouviram falar e têm aí conhecimento sobre esses filósofos ou esses pensadores, ok? Então, dito isso, a importância da filosofia, a gente também traz a discussão para a matemática. Inclusive, muito antigamente, né, muitos dos filósofos eram matemáticos. Hoje a gente separa, né? Eu tenho minha aula de história, tenho minha aula de filosofia, minha aula de matemática, mas muitos filósofos eram matemáticos, né? Eram músicos, estavam também ligados a esse aspecto da arte, do fazer artístico, certo? Então, pensando ali a estrutura, a questão da matemática entre os gregos, a gente tem a seguinte informação: a observação da humanidade e da natureza, o raciocínio e a elaboração de explicações contribuíram para várias áreas avançarem, como, por exemplo, a matemática, que teve grande importância para o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo, tá, pessoal? Hoje, quando a gente observa as cidades,
né? A construção dos prédios, das casas, as praças, as avenidas. Na cidade de vocês, o tempo todo a gente consegue observar essa dinâmica, né? Vocês vão estudar aí a geometria, a importância da geometria espacial, né? Dos cálculos. Então, a gente tem um saber, a gente tem um fazer matemático ali extremamente importante, né? E vocês já ouviram falar de Arquimedes? Princípio de Arquimedes? Quem conhece? Então, entre os matemáticos gregos, a gente tem aí como referência o nome de Arquimedes, que é justamente lembrado, né, falado pelos seus métodos, né, pelos seus sofisticados cálculos matemáticos. Então, ali na filosofia, citamos aqui Sócrates, Platão, Aristóteles, que vocês vão tendo mais informações à medida em que for aprofundando a leitura de vocês. E na matemática, a gente tem um destaque para a figura de Arquimedes, tá bom? Medicina, por que eu trouxe isso para vocês? Não sei se vocês já estão pensando na profissão de vocês, se alguém aí tem parente que trabalha com essa área médica. Eu sou filha de médicos, eu sempre ouvi falar sobre a profissão, apesar de, assim, eu não me tornei professora de história, né? Eu não me interessei em me formar médica, mas essa sempre foi uma linguagem comum na minha casa, né? Mas, professora, o que isso tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando? Vamos lá, vamos fazer essa relação aqui. Em relação à Grécia Antiga, nesse aspecto da medicina, a gente tem destaque para a figura de Hipócrates. Já ouviram esse nome? Hipócrates. Hipócrates, ele nasceu na ilha de Kos, no século V a.C. E aí eu trouxe um trechinho pequeno ali para vocês, ó, que fala o seguinte: Hipócrates nos ensina uma doutrina revolucionária sobre as causas da doença e de sua cura. Ele rejeita a ideia de que são os deuses que mandam pragas para punir os homens por seus pecados. E, em vez disso, observa fenômenos naturais, tais como meio ambiente, a dieta pobre, o estilo de vida como causa dos desequilíbrios. Então, pessoal, muito importante quando a gente fala sobre traz, né, essa discussão aqui para a nossa aula, porque Hipócrates foi essa figura responsável por estudar, por entender esses processos que aconteciam, né, com o ser humano. Então, eu passei mal. Eu passei mal por quê? Né? Porque os deuses me fizeram passar mal? E ele vai estudando justamente esse processo, já é um processo científico, é claro que da ciência, né, como a gente vai ver posteriormente, em outro contexto, ela vai avançando muito, mas a gente já tem aí um estudo sobre esses fenômenos que aconteciam. E quando o texto pontua para a gente ali, ó, a dieta pobre, está falando em relação, um cuidado, tá, pessoal? Está falando em relação à falta da diversidade dos nutrientes, é nesse sentido, né? Enfim, então, até os dias atuais, na nossa contemporaneidade, quando o estudante se forma em medicina, ele faz um juramento elaborado por Hipócrates, né? E esse estudioso ali, a gente já pontuou para vocês, ele viveu na Grécia Antiga, no século V antes de Cristo, e ele então é considerado o pai da medicina. Né? Então, segundo esse juramento, jovens médicos se comprometem, entre outras ações, a colocar o bem-estar de seus pacientes sempre em primeiro lugar. Então, olha que interessante, né, gente? Essa tradição vem lá não é nem que ela venha da Grécia Antiga, ela acontece em homenagem, em referência a essa figura que é, sim, da Grécia Antiga. E é tão importante a gente falar hoje sobre os cuidados médicos, sobre o cuidado com a saúde, por isso que eu botei ali para vocês, ó, os avanços que a gente teve na medicina, com a tecnologia, com o uso das tecnologias, e também o cuidado com a nossa saúde hoje, né? O Brasil e o mundo estão vivendo essa pandemia do coronavírus, a gente vem ouvindo várias pessoas falarem, os noticiários, sobre o cuidado com a higiene, sobre o ato de lavar as mãos, sobre a importância da gente se alimentar bem para que o nosso organismo esteja forte. Então, a gente está aqui falando do contexto do passado, da Grécia Antiga, e sempre, como em todas as aulas eu venho fazendo com vocês, a gente trazendo esse debate para o tempo presente, para aquilo que a gente está vivenciando hoje. Tá? Então, vimos aqui essa referência à figura de Hipócrates, entendemos, né, por que ele é considerado o pai da medicina e reforçamos, então, com vocês os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde hoje. Tá?
Continuando ali, no aspecto da arte, já que a gente está falando sobre cultura, sociedade, os aspectos, que é um tema que eu gosto muito, eu adoro pensar e falar sobre a cultura grega, né? A gente já estudou o teatro aqui, maravilhoso, quantas peças, quanta produção cultural a gente teve e tem hoje em dia também. Então, o material aponta para a gente que o interesse pelo corpo humano não ficou restrito ao funcionamento, né, do próprio corpo. O estudo da anatomia teve reflexos também na arte grega. E aí, para a gente não ficar só falando, mas para a gente conseguir visualizar, sempre a habilidade que eu também já apontei para vocês, que é importante a gente saber interpretar uma imagem. A gente tem conversado sobre isso, né? Não ficar só na leitura do texto, mas eu relacionar a leitura do texto principal com todas as imagens que eu tenho à disposição aí no material. Então, essas imagens que estão aqui embaixo, vocês podem visualizar comigo, elas estão presentes na seção Interpretando Documentos. Então, elas são pensadas enquanto uma fonte para a nossa interpretação. E o que elas estão dizendo? O que a atividade está pedindo? Observe as duas imagens a seguir. Considerando a forma como os corpos humanos foram esculpidos, identifique as principais diferenças entre essas representações. Então, se a gente pegar aqui, ó, sempre vamos lá na legenda para ver do que a gente está falando, qual é a temporalidade em questão, aonde está presente essa imagem, qual é o acervo, né, da onde ela é, e a gente então faz essa experiência de análise imagética, desenvolvendo aí essa capacidade de um olhar crítico. E ao olhar para essas imagens, eu já observo aqui, vocês podem ir pensando junto comigo, mas que na primeira a gente tem a figura aqui é totalmente coberta, né? Na verdade, a gente vê aqui o cabelo longo, ó, a figura está coberta. Já na imagem da minha direita, essa figura feminina, no caso a representação de Afrodite, é nua, né? Então há uma diferença gritante ali. E o que isso tem a ver com o que a gente leu aqui em cima? Ó? O interesse pelo corpo não ficou restrito ao funcionamento corporal, mas também o estudo da anatomia teve reflexo no fazer artístico. Né? A escultura, enquanto manifestação artística, ela traz, então, essa representatividade, tá? Já que, eu não sei se vocês repararam aqui, olha, mas essas imagens, elas fazem aqui, por exemplo, a imagem da esquerda, Museu da Acrópole, presente em Atenas, lá na Grécia. E aí eu lanço para vocês, nesse período que a gente está isolado em casa, vocês já, por curiosidade, já fizeram a visita virtual em algum museu? Como é que foi essa experiência? Quem nunca fez, fica o convite para que vocês possam ter essa vivência, porque é muito diferente a gente ir no museu, estar, né, no museu presencialmente, vocês possivelmente já foram pela escola, já foram com os pais, e a gente estar no museu virtualmente. Qual é a diferença entre essas duas experiências? Será que no meio virtual, eu, por exemplo, aqui eu moro em Curitiba, eu consigo acessar um museu do outro lado do mundo. Isso é fantástico, isso me traz informações, me traz conhecimentos que vão ampliando aos pouquinhos a minha visão de mundo, o que a gente chama de repertório cultural. O que é repertório cultural? Repertório cultural é a quantidade de informações e conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua vida sobre as manifestações de cultura, sobre a arte, né? Para quem gosta de poesia, o teatro, que a gente já falou, e por aí vai, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, ó, se vocês já experimentaram fazer a visita virtual em algum museu, tem várias experiências disponíveis gratuitamente na internet, que vocês podem fazer, pedir ajuda dos pais, lançar desafios aí para os pais e mães de vocês, e que vai ser uma experiência, tenho certeza, muito legal, tá? Para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, eu trouxe uma imagem com um último desafio, tá? Essa imagem, ela está representando Clío, né, que é considerada a musa ou a deusa da história, né? E aí, esse slide, ele é um slide que eu tenho muito carinho por ele, é uma parte da nossa aula aqui que eu tenho muita consideração e carinho, porque vai justamente falar sobre o nosso fazer. Quando vocês começaram a estudar lá no início do ano, já agora no 6º ano,
vocês discutiram sobre a história, o que é história, o trabalho com as fontes, com a documentação, a relação com a temporalidade, já falamos também isso aqui, que história não é apenas estudar o passado. Ai, professora, mas para que eu tenho que saber isso? Isso já passou, né? A gente falou dos museus, os museus só tem coisa velha. Será que isso faz sentido? Não, não faz sentido, porque a história não é apenas o estudo do passado. É pensar passado, presente e futuro. O que a gente chama dessa relação entre essas três, passado, presente e futuro, categorias temporais, certo? Então, a história ela me ajuda a ampliar a minha visão do mundo, a eu desnaturalizar a realidade que eu vivo. O que quer dizer desnaturalizar a realidade que eu vivo? É eu questionar, será que as coisas sempre foram assim? Será que as coisas não podem se transformar? Vejam bem, quando vocês nasceram e a idade que vocês têm hoje, quantas coisas se transformaram na vida de vocês? Quantas coisas permaneceram, talvez não iguais, idênticas, mas muito semelhantes, certo? Então, o estudo da história é isso, é a gente pensar sempre passado, presente e futuro. Mas, professora, o que isso tem a ver com a Grécia Antiga? O que isso tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando? Vamos ler juntos ali, ó. História. Os gregos deram início à narrativa histórica, que tinha as realizações humanas como foco principal. Entre os autores gregos que produziram narrativas históricas, destaca-se Heródoto. Heródoto ele viveu entre 484 e 424 AC, antes de Cristo, mais ou menos, né, ali aproximadamente. E ele é considerado o pai da história e narrou as guerras médicas entre gregos e persas, na sua obra chamada Pesquisa ou História, é o nome da obra mesmo, tá, pessoal? Heródoto se propôs a entender e explicar as causas da guerra e os acontecimentos fundamentados na moral, nos presságios e nas previsões dos oráculos. Já a vitória grega, ele explicou usando como base a vontade de Zeus. Então, tem essa relação aí com o aspecto mitológico, que também já estudamos em outros momentos. Então, para vocês aí que ficarem em dúvida, a explicação está aqui, ó. A deusa Clio é considerada a protetora da história. Nessa representação, Clio, em uma das mãos, leva um livro e na outra uma trombeta, que seria usada para divulgar acontecimentos. Dito isso, toda essa contextualização que eu fiz com vocês, o que a gente leu aqui no material, para vocês, eu tenho certeza que vocês já pensaram sobre isso no início do ano, mas a gente está retomando também um pouquinho esse conteúdo. O que é história para vocês? Aqui na imagem que eu trouxe lá do seu livro, ó, a deusa Clio é considerada uma protetora, é considerada a protetora da história, e ela traz um livro na mão, um livro e uma trombeta. Se vocês tivessem que fazer uma representação da história, como seria? Vocês trariam pessoas? Vocês trariam objetos? Vocês trariam coisas do seu cotidiano? Vocês trariam, talvez, livros? E será que eu estudo história somente com livros? Será que eu posso me pensar com, por exemplo, um celular na mão, estudando história? Sim, é possível. Então, hoje a gente tem uma diversidade de fontes, uma diversidade, né, modos diferentes de se trabalhar o conhecimento e o conteúdo da história. Então, importante sempre a gente fazer essa relação com aquilo que a gente está discutindo e pensando sempre passado, presente e futuro. Deixo como esse desafio final aí, esse desafio artístico, quero que vocês caprichem nos desenhos e que vocês possam fazer ou em formato de quadrinho, um desenho livre, ou quem é melhor aí escrevendo, posso escrever também se vocês quiserem. O que é história para vocês, tá bom? Então, galera, era isso. Desejo para vocês ótimos estudos e até a próxima.